Oi, turma. Eu sou Rita Menezes, professora de RPG e professora do curso online de avaliação da coluna. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês como é importante fazer a avaliação a cada vez que o paciente vem. Reavaliar o paciente a cada vez que ele retorna ao consultório é o caminho para que você possa chegar à origem do problema dele. Às vezes isso pode dar a impressão de que vocês estão perdendo tempo. Na verdade, vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando tempo, porque vocês vão traçar uma meta, vão traçar um objetivo e vão verificar a cada vez que ele vier se esse objetivo está sendo cumprido e se a situação do paciente modificou de alguma maneira. Alguns pacientes vão continuar com a mesma sintomatologia, diminuindo a intensidade, às vezes diminuindo em relação ao posicionamento. Outros vão apresentar novas áreas de tensão que estão provocando uma sintomatologia maior. Então, se você não fizer a avaliação, você fica sempre naquela primeira avaliação de quando o paciente chegou a te procurar e você não sai dessa história, você fica caminhando no mesmo ponto, né? Você não dá um passo à frente, né? E com os pacientes a gente tem que seguir adiante no tratamento. Não é fazer qualquer coisa, é fazer exatamente o que ele precisa naquele dia, naquelas situações que ele está apresentando, daquela reavaliação, né? Então, eu queria contar para vocês a história de uma paciente minha, que ela foi assim, uma paciente que me elucidou muito em relação a essa necessidade, porque era uma aluna do curso de cervical e nós estávamos em São Paulo, ela era do Rio, mas era a data melhor para ela fazer o curso, então ela foi fazer lá. E ela foi no primeiro dia, ela foi no segundo dia, no terceiro dia ela não apareceu e nem outras duas alunas lá de São Paulo mesmo, né? E eu fiquei preocupada, porque eu já conhecia, porque era uma pessoa que fez o básico comigo e fazia várias supervisões, me seguia, ia para os congressos, vinha para São Paulo e ela era uma pessoa assim, sempre muito presente, fazendo as formações avançadas. Então eu estranhei dela não ter dado nem notícia, né, do porquê que ela faltou, né? E eu só soube quando eu cheguei ao Rio. E quando eu cheguei ao Rio, que eu consegui falar com ela tinha sido atropelada indo para o curso. E ela teve uma lesão no pé e a família dela lá de São Paulo é de ortopedistas, então eles levaram-na imediatamente para o hospital, porque o acidente aconteceu próximo da casa onde ela estava. E eu comentei com ela assim: Fernanda, quando você for para o Rio, se no próximo curso que tiver, você vai refazer o curso, não vou te cobrar nada, você vai refazer a parte que você deixou de fazer, e se você quiser refazer os outros dias, tudo bem, sem problema nenhum, mas é importante que você finalize a sua formação. E aí fizemos, né? Então, passaram-se alguns meses, ela voltou a fazer o curso de cervical e ela estava com uma assimetria de face e reclamando de dor na temporomandibular. E ela perguntou se podia ser a paciente de temporomandibular. Como não tinha ninguém, eu aceitei. E aí fui perguntando a ela, né? Então, mas o que houve? Você fez algum tratamento dentário? Você colocou placa de relaxamento? Fez alguma correção do posicionamento do dente? Nada, e ela não tinha feito nada e essa dor começou de repente e essa assimetria de face
estava já começando a se tornar um pouco nítida, mas ela não tinha simetria antes, né? Então eu achei estranho e tinha a situação da dor. Então a queixa principal, dor na temporomandibular, e eu comecei a avaliar a temporomandibular. E daí, no meio do tratamento, a sessão estava difícil de eu conseguir ultrapassar, né, o ponto de dor, e insistindo ali. Então, até que uma hora ela fez uma flexão plantar do pé, e eu observei aquilo e parei, assim, por favor, faz a correção do seu pé, coloca em dorsiflexão. Ela colocou em dorsiflexão, a mandíbula desviou para o lado esquerdo. Eu disse, bom, pode ter sido por acaso. Aí eu corrigi a mandíbula, ela fez a flexão plantar. Eu pedi para ela fazer as duas correções ao mesmo tempo, ela não conseguiu e a dor foi muito mais intensa. Então eu comecei a enxergar ali uma relação e que a gente tinha que fazer uma dissociação, né, daquele ponto. Então, se ela tivesse vindo, né, de lá de São Paulo, do meu curso de cervical, e fosse se tratar comigo, e daí eu começasse a fazer todo um trabalho em relação ao pé, e de repente me aparece numa semana uma temporomandibular, né, e se eu não pergunto nada a ela, a pessoa que é leiga, ela não vai relacionar uma temporomandibular com o pé, né? Nem mesmo as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar e a tratar as articulações periféricas com a fisioterapia, né? Então, é muito difícil você correlacionar assim de imediato. Então, é por isso que é necessário, porque às vezes, quando o paciente retorna, ele não dá a informação completa, nem na primeira avaliação. Ele às vezes sente coisas que ele não relaciona com o quadro atual dele. Então ele não te conta. E é para isso que você precisa montar um esquema, fazer um passo a passo, para que realmente o paciente possa lhe mostrar com a queixa dele, né, e com os pontos de sintomatologia, com os testes que você vai fazer, fazer com que ele mostre para você um caminho mais curto, se possível, para que você possa conseguir achar a origem do problema dele, né? Então, essa é uma situação muito importante, porque o que ele traz numa primeira avaliação não é suficiente para montar um diagnóstico. Se você me pergunta, e os exames complementares? Os exames complementares, eles também não definem de imediato um diagnóstico. E digamos, se ela tem uma subluxação da cabeça da mandíbula mais do lado direito, né? E faz uma impactação com o côndilo fazendo uma contratura importante de temporal masseter, né? Sinceramente, mesmo que eu observe os exames que ele traz, né, só isso não me define o diagnóstico. Então, eu tenho, seja lá qual for a articulação, eu tenho que rever mais de perto qual o problema do paciente. Então, vamos para o passo a passo para você fazer uma boa avaliação, né? Em primeiro lugar, a anamnese. Tem pacientes que chegam ao seu consultório falando de um determinado sintoma. Estão bem conscientes daquele sintoma que ele traz, né? Mas existem pacientes que vão falar de 2, 3, 4 sintomas. Então, o paciente pode chegar no seu consultório e dizer para você, olha, eu tenho
uma cefaleia. Todo dia eu acordo com uma cefaleia frontal. Então, me incomoda demais, eu demoro de abrir o olho, inclusive. É um problema para eu me animar para ir para o trabalho. Mas lá no trabalho, eu trabalho sentado no computador. E sentado no computador me dá uma dor no ombro direito e se irradia para os dedos, né, principalmente para o polegar. Então, eu tenho que tomar cuidado, né, com a posição que eu digito, porque senão eu não consigo nem acabar o meu dia digitando ali o meu trabalho, né? Agora, se eu me levanto, quando eu me levanto, o joelho dói de uma maneira desesperadora, né? Mas quando eu fico parado na fila do banco, é a lombar que me incomoda. Então, não tem como você tratar todos esses pontos ao mesmo tempo, né? Então, você tem que verificar com o paciente qual é a pior sintomatologia. E com a pior sintomatologia é que você vai começar a destrinchar qual o problema verdadeiro que ele tem, né? Então, em primeiro lugar, que dor é essa? Que sintoma é esse, né? É só dor ou vem também acompanhado de formigamento, dormência, agulhada? Tem alguma dor em queimação, né? Tem alguma dor reflexa? Então, você tem que verificar com o paciente o tipo do sintoma que ele traz, né? A intensidade desse sintoma. Então, aquela escala de 0 a 10 é ótima, porque aí você consegue definir melhor, né, cada ponto daqueles, né? Então, verificar se é uma dor suave, se é uma dor moderada, se é uma dor intensa, se é uma dor severa, se é uma dor insuportável, né? E daí você mais ou menos verifica de 0 a 10 como é que esse paciente se encontra, né? Nessa escala de dor. Às vezes tem pacientes que chegam para você dizendo: eu tenho uma dor muito pequena, ela não me incomoda quase nada. Aí você pergunta, de 0 a 10, quanto mais ou menos que você acha que tem? Colocando essa escala como eu te falei, né? Eu devo ter umas 8, né? Dor 8. Dor 8 é uma dor importante. Então, tem pacientes que dizem, nossa, minha dor é muito importante. Então, como é que você classifica? 3, né? Então, tem pacientes que não têm percepção das coisas que ele sente. Tem muita gente que não para se perceber, né? Então, você vai estar ali como instrumento de ajuda, né? Com a escala na mão, para verificar, né, todo o passo a passo para ele definir melhor a intensidade da dor. Além da intensidade da dor, qual é a posição que essa dor aparece? A posição é fundamental, porque nessa posição ele vai definir melhor em que direção, né, que essa dor aparece ou aumenta. Então, se ela aumenta num posicionamento de trabalho, né? Ou quando ela fica em casa, é uma poltrona que ela tem em casa, que toda vez que ela senta ali ela tem dor. Como é que é essa poltrona? Como é que ela se senta nessa poltrona, né? A mesma coisa, quando eu fico no computador trabalhando, mas qual é a posição que você fica trabalhando, né? As posições são assim, as mais esdrúxulas que você possa imaginar. Então, tinha um paciente que ficava sentado na cadeira, com os pés apoiados na cadeira, né? E o computador na frente, ele fazendo a digitação ali. Ficava o dia inteiro, né? Às vezes a madrugada inteira trabalhando ali no computador. Então, é uma situação onde ele faz uma cifose importante, vai ter uma situação lombar, no mínimo uma protrusão, mesmo que seja pequena, né?
Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Se a dor começou com algum fato específico, com algum acidente, com algum traumatismo, com uma situação específica de mudança de casa, ou mudança de trabalho, ou mudança de atividade, de lazer, né, ou esportiva, né? Então, você tem que verificar se houve alguma questão ali na vida do paciente que houve uma mudança que justificasse a sintomatologia que ele está apresentando. Se é uma dor cervical, você pergunta também em relação a tratamento dentário, ou então se o paciente está visualizando muito o celular, em que ângulo que ele coloca esse celular, como é que ele fica. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um dia de chuva em Nova York. Eu fiquei assim muito impressionada com a representação do ator principal, a posição que ele ficava, né? Ou sentado no carro, ou sentado num restaurante, ou até mesmo de caminhar. Era uma situação com muita projeção anterior de cabeça, com muito achatamento cervical. Então, a gente também tem que perceber, né, a postura que esse paciente tem no dia a dia dele, né? Isso também é fundamental para verificar se tem alguma relação com a sintomatologia. E como é que esse sintoma apareceu, né? Relaciona alguma coisa com, por exemplo, colocou óculos naquela fase, mudou de trabalho, começou a fazer um crossfit. Hoje em dia crossfit está na moda, né? Mas ele tem condição de fazer o crossfit? Será que ele tem uma condição física já preparada para o crossfit? Então, tudo isso tem que verificar e tem que orientar o paciente, né? Então, feito isso, você tem que fazer um exame detalhado, né, da zona onde ele refere o sintoma. Então, você tem que verificar com uma palpação, né, bem objetiva, todos os pontos onde ele refere o sintoma, e se o sintoma tem uma irradiação, vá pelo trajeto da irradiação para tentar sentir como é que está aquela estrutura, né, periarticular ou articular, enfim, né? Então, o exame palpatório, ele é muito esclarecedor quando você quer definir também a localização do sintoma e quando você quer tirar alguma dúvida de um diagnóstico diferencial, né? Você também vai precisar fazer testes para provocar a sintomatologia dele, e você vai ter que fazer esses testes em posições variadas, né? De pé, com o braço relaxado, ou então com o braço elevado, fazendo uma flexão anterior de tronco, curvando a coluna, ou então com a coluna retificada. Ele sentado, e sentado com os braços relaxados ou com braços elevados. Você tem que procurar verificar, não, eu sinto alguma coisa quando eu estou agachado. Coloca o paciente agachado, verifica como é que está aquela sintomatologia, né? Agachado tem muita relação com a cifose lombar e com uma tensão importante de glúteos e pélvico-trocantéricos, né? Principalmente o piriforme. Então, a gente tem que tentar descobrir exatamente a forma como ele faz alguma atividade e que isso provoca sintoma. Analisa naquela posição. É deitado em decúbito lateral direito, bota o paciente na maca em decúbito lateral direito e vai verificar, né?
e não só o sintoma, mas também a amplitude do movimento daquela região. Então, vá verificar o quanto aquele paciente pode fazer de flexão, de extensão, de inclinação, de rotação, seja lá de que zona for, né? Para que você possa notar onde tem restrição de mobilidade, né? E se aquele movimento é realizado com dor, e se essa dor aparece no início do movimento, ou no final do movimento, ou durante o movimento, numa determinada angulação. Isso é muito importante para você verificar, né? Então, você tem que testar o paciente nessas posições diferentes, né? Para poder realmente verificar o que você pode tirar dali para chegar a uma conclusão e para começar a fazer o tratamento nele. Mas isso é no primeiro dia, né? E nos outros dias? Por que você tem que reavaliar? Então, lembra do caso da minha paciente que sofreu um acidente lá em São Paulo e fez lesão ligamentar no pé, depois fazia uma relação com a temporomandibular quando veio, né, para o curso, e eu fiz uma nova sessão ali nela. Então, tenta pensar nisso. Olha como é que é importante você verificar se a situação do paciente continua sendo a mesma. Então, se ela continua sendo a mesma, mas assim, a mesma exatamente igual ao exame que você fez na primeira vez, é sinal de que alguma coisa está te escapulindo. Você não está trabalhando bem, porque o paciente ele tem que melhorar. A cada vez que ele volta, ele tem que estar melhor. Então, é sinal de que alguma coisa você está perdendo aí, né? Outra coisa se por um acaso ele chega e já quer se deitar de imediato na maca, não é ele que determina o que ele precisa tratar. Quem tem que determinar o que ele precisa tratar é você. Então, se for uma necessidade real dele ser trabalhado na maca, ótimo, tudo bem. Mas como é que você pode saber se você nem conversou com ele e já foi se jogando ali, né? Então, ele não pode ter, né, esse comando, né? Quem comanda a sessão é você, que tem todos os instrumentos e todas as informações para avaliar o que é necessário para ele fazer, né? Então, é importante também que você veja isso. Além disso, se por um acaso esse paciente ele tem um relato diferente do que da primeira vez, se é uma outra região, você tem que realmente se assegurar, mas é essa região que nesta semana te incomodou mais? Sim, então é por ali que você tem que seguir. Então, a avaliação que você tem que fazer naquele dia é em função, né, daquele relato novo que ele está te trazendo, né? Então, esse passo a passo, essa situação de trazer cada vez mais informação, você tem que acrescentar no teu relatório. E além de acrescentar no teu relatório, você tem que parar para pensar, né? Pelo menos antes de atendê-lo, você tem que pensar um pouco no caso dele, qual foi o percurso que ele fez, quais são as escolhas, né, de tratamento que você tem feito em relação a ele, e se isso está dando esse resultado ou não. Você tem sempre que estar avaliando o paciente e se reavaliando, né? Então, é uma situação onde nós temos que estar sempre atentos a qualquer informação que o paciente dá, qualquer modificação de caminho, para que você possa correr atrás e verificar essas transmissões de tensão, que são transmissões de tensão miofaciais, né? Então, ele vai ter dor não só naquela região onde ele relata, mas tem outras regiões do corpo dele que também vão provocar a dor dele. E você vai ter que ir em busca disso, né?
Se você gostou dessas informações, se foi útil para você, então vai curtir aí meu vídeo e começa a me seguir no Instagram, curte minha página no Facebook, curte meu canal no YouTube e estaremos aqui dentro em breve, juntos, para continuarmos discutindo outros temas. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui e envia para mim, porque uma dúvida sua pode ser um tema para uma nova discussão, ou então eu posso te esclarecer, mesmo que seja no privado, mas se for interessante para que todos possam ouvir a sua dúvida, então eu colocarei numa próxima vez. Então, se você gostou dessas dicas que eu dei, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com os profissionais que você acha que vai ser importante ter essa informação. E comece a me seguir nas minhas redes sociais, né? Siga meu Instagram, @ritamenezes.fisio, curta minha página no Facebook, Rita Menezes Fisio, e curta o meu canal no YouTube, Rita Menezes Fisio. E vejo vocês em breve. Até lá!